Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne e hoje nós daremos continuidade à disciplina de Psicologia Aplicada à Enfermagem, o tópico de funções do técnico de enfermagem. Essa é a parte 3, que eu já falei na aula passada, que nós dividimos em gravidez e parto na primeira aula, e essa vai ser a aula relacionada ao puerpério, tá bom? Peguem na apostila de vocês o tópico 6.1 na página 37. Então, vamos lá. O puerpério, ele é o período pós-parto, né? Geralmente a gente vai classificar ele em puerpério imediato, tardio. Então, eu vou trazer para vocês qual que é a diferença entre um e outro. Mas, principalmente o puerpério é um momento de grandes alterações na vida da mulher, principalmente relacionada a alterações emocionais, vai ter um novo ser ali com ela, vai ter o filho que ela vem com várias expectativas, vários sentimentos. Também vai ter uma série de alterações fisiológicas e físicas que vão também precisar de cuidados importantes e cuidados com orientações certas e pautados em conhecimento técnico científico adequado, tá bom? Valorização da individualidade, da singularidade dessa mulher. Então, a gente precisa pensar que cada mulher vai enfrentar o puerpério, o parto, a gestação de uma forma diferente. Cada uma tem os sentimentos, os aspectos culturais, os aspectos psicológicos, as vivências de vida dela mesmo. Então, cada uma vai precisar de uma orientação, de um cuidado diferenciado. A gente precisa olhar essa mulher de forma individual e singular. E em vários aspectos, seja no âmbito social, físico, psicológico, também pensando que algumas delas vão poder fazer esse acompanhamento a nível SUS, que muitas instituições do SUS são boas, também pode ser num nível particular, que também vai ser permeado pela equipe de enfermagem, e se ela tiver um social com condições adequadas, um físico, psicológico que consiga fazer acompanhamento, ok, maravilha. Mas a gente precisa pensar que algumas mãezinhas não vão ter essa condição social adequada, e como fazer para orientar ela, para que ela tenha uma alimentação adequada, para fazer com que ela tenha aspectos físicos adequados, né? Então, tudo isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. O puerpério, que é o período pós-parto, a mulher fica muito vulnerável e ela principalmente precisa se equilibrar emocionalmente nesse processo, porque em alguns momentos essa mulher pode desenvolver tanto depressão pós-parto, alguns outros transtornos, se ela não tiver um cuidado adequado e se ela tiver algumas fragilidades importantes em todo o período, desde o pré-gestação até o puerpério, tá? O cuidado não será apenas as feridas, infecções e dores físicas da mãe. A equipe ela vai muito além do cuidado baseado em procedimentos. É claro que a gente vai realizar os procedimentos, principalmente o cuidado com essas feridas, o cuidado com a ferida da cesariana, se ela tiver feito, o cuidado com a episiotomia, se ela tiver feito também, ou até mesmo os cuidados básicos ali de sangramentos, de aleitamento materno. Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso e pensar que a equipe vai lidar com esses momentos, mas também vai lidar com questões de ansiedade, medo e receio que ela vai ter de alguns momentos e algumas atribuições que ela vai ter a partir daquele momento, né? Principalmente relacionado ao cuidado do bebê. Além dos cuidados com a criança que acabou de chegar, a parturiente também precisa de atenção, orientação e apoio em sua recuperação, principalmente porque complicações são muito comuns nesse momento, então a gente precisa minimizar o máximo possível a ocorrência de intercorrência. Então, como eu já falei na aula passada, esse momento do parto e o pós-parto, né, o puerpério imediato, ele pode ter algumas complicações, principalmente relacionadas à hemorragia. O parto pode ter alguns momentos de complicação, como por exemplo eclâmpsia. Então, se ela tiver um cuidado ok e adequado durante todo esse período gestacional e pós-gestacional, as complicações vão se minimizar muito e também as orientações de como tem que ser realizado o cuidado dessa mulher em casa, ou até mesmo quantas consultas ela vai ter que realizar, de quanto tempo vai ser o retorno dela ali, tá? Então, tudo isso a gente precisa orientar e dizer para essa mulher como proceder em todos os momentos. Então, são divididos em alguns momentos, as literaturas podem ter uma divergência entre uma nomenclatura e outra, mas existe o puerpério imediato, que é da saída da placenta do parto até 2 horas após essa saída da placenta.
E tem o puerpério imediato, que é do primeiro ao 10º dia do puerpério, tá? Então também são momentos que a gente precisa ter um cuidado redobrado, porque ali o corpo da mulher vai ter algumas alterações diferentes, ele vai começar a ter toda a involução uterina, então tudo isso vai causar algumas modificações físicas que precisam ter um olhar mais atento dessa mulher, da família e da equipe. Puerpério tardio, que é do 11º ao 45º dia, e o puerpério remoto, que é após os 45 dias até a primeira ovulação. Também é um período que há algumas divergências na literatura, alguns locais trazem que é após os 45 dias até o dia 60 da gestação dessa mulher. E normalmente a primeira menstruação após o parto, em mulheres que não amamentam, ocorre entre a sexta a oitava semana após a dectação, que é a saída da placenta. Então, para algumas mulheres, quando elas não amamentam, elas não conseguem amamentar por alguns fatores, sejam eles hormonais, fatores estressantes, né, fatores de condições sociais, ambientais, a menstruação dela ela vai vir de 6 a 8 semanas. A gente precisa tirar esse conceito de que o aleitamento materno ele é um método contraceptivo, ele não é. A mulher precisa ter um método contraceptivo associado a essa amamentação, lógico que visando toda ela, visando ela como um todo, né? Ver o que é mais adequado naquele momento para aquela gestante específica. Em mulheres que amamentam, pode acontecer de 6 a 8 meses. Então, para aquela mulher que amamenta, ela vai liberar uma série de hormônios que vão retardar um pouco esse processo de menstruação, né? O processo de ovulação, mas não necessariamente quer dizer que ela não possa engravidar. Existem muitas mulheres que têm esse conceito de que a amamentação ela pode ser um método contraceptivo e acabam engravidando nesse momento, né? De quarentena, ou até mesmo depois da quarentena, no período de aleitamento. Então, a gente precisa tirar esses conceitos, né, ler mesmo, ver o que a literatura traz e orientar de forma correta essa mãe, para que ela não tenha uma gestação sem planejamento ou algo que ela não esteja esperando naquele momento. E as mudanças físicas, fisiológicas, emocionais são muito visíveis nessa parte, principalmente, como já comentei, da retração do útero, né? Da involução uterina, a questão dos sangramentos, a questão do seio, daquela amamentação, às vezes pode desenvolver mastite, fissura, mamilar. Então, todas essas alterações físicas precisam também ser cuidadas, ser orientadas em relação à melhor forma de qualificar aquele cuidado, aquela assistência. Então, o puerpério, geralmente, a cesárea, seja ela realizada no âmbito particular ou SUS, a gente precisa entender que isso é um parâmetro geralmente para cirurgias cesarianas eletivas e que não tenham complicações, não tenham risco. As que têm risco geralmente precisam de um tempo um pouquinho maior de internação, até para acompanhar, observar como essa mulher vai conduzir, vai levar esse puerpério dela. Mas geralmente a alta hospitalar deve acontecer a partir das 48 horas para o parto normal e 72 horas para parto cesáreo. A depender também de como essa equipe médica vai identificar que aquela mulher tá. Muitas vezes tem algumas pessoas que conseguem melhorar um pouco mais rápido, conseguem levar todo esse processo de uma maneira melhor, mais positiva, né, de forma física, biológica, e outras vão demandar um pouquinho mais de tempo, mas o padrão médio é de 48 horas para normal e 72 para cesariana. Mudanças no corpo da mulher no pós-parto, como por exemplo, diminuição gradual do volume do útero durante a gravidez, porque durante a gravidez o útero pode aumentar em até 50 vezes. Então, depois que o bebê nasce, esse útero ele vai começar a evoluir, ele vai começar a voltar para o padrão fisiológico normal dela, né? Vai demandar um tempo, mas a gente precisa acompanhar esse processo para que não haja hemorragia, para que ela cuide da melhor forma possível. A região do períneo pode estar edemaciada e cianosada, mas isso vai desaparecer até o final do puerpério, é algo que vai acontecer naturalmente, sem necessidade de algumas intervenções. Aumento das mamas, como eu já falei anteriormente, por conta do aleitamento, essa mama vai alterar, vai acontecer um processo, desencadeamento de processos hormonais importantes. E a gente precisa cuidar e fazer toda a orientação e prevenção para que não ocorra mastite e também outras complicações. Então, orientar essa mãe a como cuidar desse seio, como cuidar de todo esse processo. E mudanças psicológicas e emocionais também vão acontecer, como a gente já comentou aqui, e que são, assim, cruciais para todo o processo. Muitas vezes aquela mãe está passando por muito estresse, por situações complicadas sociais, né, por questões difíceis familiares, pode ser que ela também não consiga produzir
o leite, não consiga amamentar essa criança. E essa não amamentação pode criar nela também algumas frustrações. Então, se a gente puder contribuir para que isso não aconteça, é melhor para que ela não passe por certas situações que vão maleficiar, né, vão trazer malefícios para ela durante esse processo do puerpério. Inseguranças por não saber se vai cuidar da criança de forma adequada, se vai produzir o leite suficiente para alimentá-lo, se o seu leite vai ser forte para aquela criança. Então, são algumas das dúvidas e das inseguranças que algumas mães relatam, né, em diversos estudos, mas também que cada uma delas pode ter um sentimento diferente. A gente precisa pensar que hoje em dia existem clínicas de enfermeiros mesmo, que fazem todo esse processo, essa orientação, esse aconselhamento do pós-parto. Então a mulher vai lá, se estiver enfrentando alguma dificuldade, ela vai fazer orientação, ela vai fazer todo esse processo de acompanhamento. E também, às vezes, para esses períodos de mastite, de fissura mamilar, tem aplicação de laser, tem diversas técnicas que estão sendo aprimoradas e utilizadas para que essa mãe não sofra, né? Para que esse processo seja feito da melhor forma possível. Se esses sentimentos forem suficientemente fortes a ponto de atrapalhar o curso da sua vida e impedi-la de cuidar da criança, pode ser que essa mãe desenvolva a depressão pós-parto, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Isso vai ser também muito de predisposição, de cultura familiar, de momentos de vida que ela passou, de traumas, mas também, às vezes, de algum cuidado não realizado da forma correta durante a gestação e o parto. Então, a depressão pós-parto, ela vai dificultar todo o processo, toda a vida daquela criança e daquela mãe e às vezes até gerar consequências físicas diretas naquele atendimento, naquela situação de vida. E é preciso uma interação entre equipe multiprofissional e esse trabalho não se resume à aplicação de técnicas operacionais, também a questão da sensibilidade, do acolhimento e da humanização, que a equipe inteira precisa ter e não somente a equipe de enfermagem. Então, o profissional de enfermagem ele deve estar qualificado para prestar uma assistência a essa puérpera de forma a ter uma boa evolução do seu quadro. Então, toda aquela parte que a gente já conversou, da questão uterina, da questão mamilar, das questões emocionais, familiares. Então, a gente precisa prestar uma assistência qualificada e ir buscando sempre também a questão da humanização. Esse profissional auxilia a gestante a se preparar para o aleitamento, então, desde a gestação, do parto, do pós-parto, então, é um processo contínuo e simultâneo, tá? E os cuidados oferecidos à mãe no pós-parto têm como finalidade avaliar a situação da mãe, da mulher e do recém-nascido, orientar sobre planejamento, identificar estágios de risco, avaliar o retorno. Então, esse processo inteiro dos cuidados do pós-parto, eles vão permear uma quantidade de tempo até razoável, né? Alguns meses, então, desse pós-parto. E a gente precisa também orientar sobre o planejamento familiar, porque muitas vezes, como eu já falei, o aleitamento não é um método contraceptivo e algumas mães esquecem de que isso tem que ser visto, tem que ser acompanhado. E a equipe precisa relembrar também, falar, olha, vamos fazer o acompanhamento, o aconselhamento, vamos fazer as medidas contraceptivas para que ela não tenha uma gestação precoce, né? Acontece em alguns momentos de mães que têm o filho 9 meses após o anterior, então ela provavelmente engravidou nesse período de quarentena, esse período de repouso que a mulher precisa ter, e o corpo dela ainda está se preparando, está se ajustando no novo momento de vida, e também esse pós-parto que gera consequências físicas muito significativas, tá? Então a gente precisa ter todos esses cuidados aqui relacionados à mãe, e também os cuidados relacionados à gestação para que tudo isso do puerpério seja levado de uma forma a ter orientações mais tranquilas, orientações mais corretas e seguras, tá? Para que essa mãe consiga ter segurança na criação, no vínculo e todo esse processo que vai permear esse puerpério e essa nova condição de vida que eles estão agora. Conhecimento e capacitação, então a gente precisa reforçar isso, a gente precisa ter o conhecimento e a capacitação adequada, né? A gente precisa realizar também promoções de saúde, reuniões de gestantes, né? Dessas gestantes com a família, com os pais, ensinar a realização dos procedimentos básicos que ela vai ter em casa, ensinar como limpar aquela ferida se a equipe não conseguir fazer isso com frequência, como ela vai ter que lidar com outros processos, se tiver sangrando essa quantidade maior, você precisa retornar, você precisa fazer uma consulta mais urgente. Então, ela precisa ter essas orientações adequadas.
prestar os cuidados necessários para a mãe e para a criança, então isso vai ser desde sempre, desde o início, desde quando ela descobre a gravidez, e se tiver condições, desde pré-gravidez, aquele momento que ela vai conversar sobre a possibilidade de ter um filho. Direcionar a atenção às necessidades da parturiente de forma singular, considerando suas escolhas e seus receios. Então, a gente está reforçando alguns tópicos que são fundamentais e importantes nessa qualificação de vocês. E promover um ambiente saudável para a adaptação física e emocional dessa mãe, dessa família, tá? De todos os aspectos biopsicossociais que forem possíveis, porque a parte emocional e psicológica ela vai contribuir positivamente ou negativamente a depender de como aquela mãe vai encarar aquele novo processo. A Política Nacional de Humanização também vai prever ações voltadas para a melhoria do processo de trabalho e da valorização do profissional. Porque como é um momento que não é somente realização de procedimentos técnicos, a gente precisa também ter uma valorização profissional, a gente precisa ter capacitação por parte das instituições, né? Que eles possam compreender que a qualificação e a valorização vão contribuir também para que esse atendimento, essa prestação de cuidados, seja mais qualificada e mais efetiva. Os profissionais, juntamente com a comunidade, precisam reivindicar a implantação de outras políticas, né, destinadas ao acolhimento e ao atendimento das necessidades, seja da mãe, do usuário, ou das necessidades do próprio profissional, porque as qualificações das políticas, elas vão ser fundamentais para como aquilo vai ser conduzido, se aquele consultório de enfermagem, ele vai ter os mecanismos necessários, os aparelhos disponíveis, se ele vai ter uma ambiência adequada, se vai ter aparelhos para aferição da pressão, né? Isso pensando em âmbito do SUS. Não, geralmente no âmbito particular, seja hospital, seja ambulatório, geralmente esses aparelhos, essas condições são um pouco mais evoluídas no sentido de que são investidos de forma particular do próprio dono daquela instituição. Mas o SUS tem benefícios e tem particularidades muito importantes. É um local fundamental, a gente precisa entender o SUS como algo importante, né? E por outros motivos que trazem essa pessoa para um vínculo mais próximo com aquela equipe, para um vínculo mais próximo com a equipe de enfermagem e até mesmo as visitas domiciliares que vão ser realizadas. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês esse período puerperal. É um assunto muito importante, pensando na saúde da mulher, porque são momentos que vão permear diversas situações, diversas fragilidades, expectativas, e a gente precisa estar preparado para não só fazer os procedimentos, mas conseguir ter uma sensibilidade e uma afetividade relacionada àquela pessoa, àquela mãe, àquela família, tá? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!